Obrigada, Cris. Bom dia a todos. Os nossos recados de sempre, né? As palestras e passes acontecem todos os dias, menos às sextas-feiras, segunda, terça e quinta às 20, quarta-feira às 14 e de sábado às 17. De domingo às 10 da manhã, juntamente com a evangelização infantil, que acontece lá atrás com a Benilde. Plantão de atendimento acontece meia hora antes das palestras. E um recado importante em relação ao passe à distância, a gente aplica só aqui na sala, na Câmara de Passes, a gente aplica somente para quem tem o cartão de plantão, né? E geralmente a gente usa para pessoas enfermas, em depressão ou com dependência química, ou que não podem, por algum motivo, realmente não podem vir ao centro. Para os casos mais cotidianos, que vocês queiram mandar as suas vibrações, os seus sentimentos de amor, vocês podem usar os nossos momentos aqui de vibrações mesmo, para envolver a pessoa com luz, com amor. Pode ser feito aqui mesmo no nosso momento de vibração. Nosso trabalho social, todo segundo sábado de cada mês, nós distribuímos 62 cestas básicas. Por conta disso, a gente tem a campanha do quilo. E aqueles que puderem doar, a gente está precisando dos alimentos não perecíveis. Arroz, feijão, café, leite em pó, açúcar, sal. Enfim, o que vocês tiverem de não perecível, a gente tem a campanha do quilo, tem uma caixinha ali para a gente depositar. A cada 15 dias, aos sábados, a gente distribui os lanches para os moradores de rua, aqui nas imediações do Carandiru e do Tietê. Quem quiser participar, a gente está precisando, a gente distribui de 15 em 15 dias justamente por isso, porque a gente está precisando de voluntários. É só falar com qualquer um de nós aqui hoje. O nosso grupo de apoio a dependentes químicos e familiares já começou a funcionar sextas-feiras, às 19h30 aqui. Não é palestra, nem está aberto ao público em geral. É aqueles que estiverem passando por esse problema de dependência ou seus familiares. Aí vocês podem falar com a Sandra, com a Cida, com o Paulo Afonso às terças-feiras. E a gente sempre lembra da importância do evangelho no lar, né? Ainda que a família não queira fazer. Às vezes é assim mesmo que começa, com cada um de nós, sozinho ali no canto, procurando ter um horário certo, um dia certo. Os familiares acabam se achegando também. Então, para iniciar os nossos trabalhos, quem quiser, vou pedir para fechar os olhos, para respirar fundo, se acomodar nas cadeiras, procurar deixar um pouco das atribulações do dia a dia lá fora, para se conectar aqui com o mais alto, com os nossos espíritos de luz, que aqui já estão há um certo tempo, preparando a casa para nos receber, elevar os nossos pensamentos, para procurar absorver tudo que será dito aqui e colocar em prática um pouco a cada dia, rumo à nossa evolução espiritual. Nós aproveitamos esses momentos de domingo de manhã, que outras religiões também se reúnem, com um objetivo maior, com um pensamento mais elevado, e formamos essa egrégora para levarmos para a nossa semana as energias recarregadas e tudo de bom que tiver a espiritualidade maior para nos deixar aqui. Que Deus nos ilumine a nossa reunião de hoje, ilumine o nosso palestrante Mauro, e a todos nós e aos nossos familiares e aqueles que ficaram em casa e não puderam vir. Que assim seja, Deus nos abençoe. O Mauro hoje vai falar para a gente de reconciliação, do livro Estudando o Evangelho. Mauro. Bom dia. Tudo bem com você? Que bom. Não está bom aqui com a mesa, mas o resto está bem. Vamos aqui. Então, gente, que bom mais uma vez estarmos aqui reunidos nessa seara bendita que nos oferece a oportunidade, como o próprio tema diz, de reconciliação. De reconciliarmos conosco mesmo, de reconciliar com aquele que está em nossa volta e nos reconciliar com o Criador. Pois, na medida em que nós vamos caminhando nesta trilha, nós vamos caminhando em direção ao Pai, muitas vezes somos chamados a olhar para o lado, a olhar para trás, para vislumbrar à frente. Pois o homem só consegue caminhar e seguir adiante
quando está envolvido com todos aqueles que Deus o colocou no caminho para melhor se entender, para melhor apaziguar o coração um dos outros. O livro Estudando o Evangelho começa com um pequeno trecho no capítulo Reconciliação, que diz o seguinte: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É interessante, né? Porque Jesus já nos dá a resposta, já nos oferece, né, a condição necessária para seguirmos adiante. O que seria? O amor. E ele vem e demonstra como que é este amor. Ele vem e coloca à disposição de todos a imensidão do seu amor. Ele não priva o leproso, ele não priva o ladrão, ele não priva os párias da sociedade deste amor maravilhoso. Ele ama a todos por igual. E acima de tudo, ele vem nos mostrar um Deus, o mesmo Deus de Moisés, aquele que conduziu o povo à liberdade, à terra prometida, o mesmo Deus de Moisés, que muito ajudou, que muito fez que o povo hebreu pudesse prosperar. Mas não um Deus vingativo, punitivo, não um Deus com mão pesada. Porque naquele momento, na era de Moisés, sim, se fazia necessário vislumbrar a figura deste Deus, para que então o grande legislador pudesse conduzir o seu povo ao lugar prometido. Mas Jesus vem trazer então um Deus Pai, um Deus de amor. Então, quando envolvido deste amor, e este amor, né, João, extremamente feliz, vem dizer que o verbo se torna carne logo no início do seu evangelho, e este verbo nada mais é do que o verbo amar. E Jesus então personifica o amor verdadeiro. Então ele dá como missão aos seus discípulos o seguinte: os meus discípulos serão reconhecidos por muito me amarem, por muito se amarem, perdão. Então é um amor incondicional. E quando nós, deixando um pouco de lado as mensagens, as passagens, a vida do cotidiano de Jesus aqui no planeta Terra, mas trazendo agora para o presente, pois embora Jesus não estivesse fisicamente conosco agora, aqui e agora, nós sabemos que Ele está em espírito, em energia, em sentimento conosco, enviando sim os seus discípulos e demonstrando este amor bendito. Então, quando nós buscamos esta reconciliação interna, enquanto nós buscamos reconciliar com aqueles que nos caluniam, com aqueles que nos jogam pedra, os nossos adversários. Quando nós temos esta fé inabalável dentro de nós, nós temos uma paz na consciência. Então veja que interessante, o lenitivo da reconciliação nos traz paz na consciência. E qual que é, né, o maior dos tesouros? É esta paz interna. Estar bem consigo mesmo. Saber que você fez o melhor que pôde e que nós não somos capazes de mudar o outro. Mas sim somos capazes de nos alterar, nos mudar a nossa maneira de se comportar, de ver e pensar. E com isso, se eu não tenho essa paz na consciência por ter feito o meu melhor, eu tenho dentro de mim uma ausência de remorso. E esta ausência de remorso nos dá um equilíbrio interior. Então eu tenho a paz
na consciência por ter feito o meu melhor na busca da reconciliação. Sendo assim, eu fico ausente, eu não tenho por que ter remorsos, porque a minha parte eu fiz. Se o outro não o quer, ele, a cada um conforme suas obras. Ele terá o tempo necessário para refletir e verificar as suas ações. E se eu tenho paz na consciência, ausência de remorso, automaticamente eu tenho um sono tranquilo. Eu consigo colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir e ter o sonho dos anjos, né? Muitas vezes as pessoas até fazem 1000 atrocidades e têm um sono tranquilo, porque para ele, naquele momento, naquela situação, aquilo é algo normal. Haja visto que ao longo dos períodos, ao longo das reencarnações benfazejas que tivemos, ao longo da história da humanidade, nós temos vários e vários relatos de atrocidades, de abuso de poder, de ódio, de rancor, de matança, de vingança, uma série de coisas que foi através, infelizmente, dessas ações que a Terra foi, né, se modificando, mas tudo tinha um motivo, tinha uma razão de ser, tinha um período, tinha uma época. Hoje, pleno século XXI, já não tem tanto este abuso de poder. Tem, mas não é como antigamente, onde os povos se fechavam, defendiam seus castelos à base de ferro, fogo e por aí vai. Onde havia uma disputa por territórios, onde havia, né, a lei do mais forte, eu te mato, depois eu mato toda a tua geração para que ninguém mais saiba quem foi você. Isso foi no passado. Hoje as coisas mudaram, graças a Deus. E graças ao homem também, porque Deus dá as oportunidades, mas cabe ao homem usufruir delas. Nesse sentido, então, nós percebemos que com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento da humanidade, as coisas vão se modificando e as possibilidades de reconciliação surgem. Então, meus queridos, imagine como que foi lá no passado, onde houve tantas guerras, tantas disputas, tantas intrigas, e que, graças ao esquecimento, ao véu do esquecimento que nós somos cobertos a cada nova oportunidade, eu posso hoje olhar para minha companheira, para os meus companheiros de volta, e não reconhecê-lo como meu algoz, não reconhecê-lo como aquela pessoa que me perseguiu, não reconhecê-lo como aquele que eu feri, magoei e matei, mas olhar nos olhos daquela pessoa e ter a oportunidade do reconciliamento. Muitas vezes através das veias consanguíneas de gerações de pai e mãe, de filhos, de parentes próximos, ou até mesmo nas vias também conjugais, onde espíritos se encontram para se reconciliar de um passado, de um pretérito, às vezes um pouco mais tortuosos. E com isso, nós conseguimos melhorar e colocar em prática a máxima de amar uns aos outros. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, eis aí, né, a luz que mostra o caminho que nós temos que perseguir. A construção de preciosas amizades nesta vida ou na vida eterna, na vida além do túmulo, é de suma importância. Pois, quando parte do coração do homem os mais belos sentimentos, as mais belas forças que transmite, a energia sai do corpo humano, penetra na atmosfera e atinge o seu alvo benéfico. Sendo que, através de formas, pensamentos, nós conseguimos levar aquilo que desejamos, aquilo que queremos, aquilo que almejamos para os demais. Eis então a lição que faz com que nós tenhamos, sim, bons pensamentos, sonos tranquilos, porque através do nosso desdobramento, quando repousamos a máquina biológica, é que deslocamos, saímos e somos verdadeiramente o que somos. E vamos trabalhar, vamos exercitar, vamos estudar
e vamos fazer aquilo que nós realmente almejamos quando estamos no outro lado da vida. Portanto, se faz necessário um entendimento muito claro desta lição, de amarmos uns aos outros. Feliz da criatura que pode dizer: a minha alma está virgem de ressentimentos. Não sinto dentro de mim nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Não tenho inimigos. A todos estimo, a todos prezo, a todos desejo o bem. Podem existir criaturas que não me compreendam as atitudes, o idealismo, mas eu os compreendo. Interessante, né, gente? Vamos ler de novo. Minha alma está virgem de ressentimentos. Não sinto dentro de mim nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Então isso era o homem velho, que nas disputas diárias, nas conquistas, nos desbravamentos de novas terras, o homem buscava, através da sua força, através da mão pesada, impor as suas leis, conquistar os mais fracos, humilhar, espizinhar, enfim, a vida, a história nos mostra. Então isso fazia com que remorsos ficavam em mim, faziam que ódios, disputas, vinganças ficavam dentro de mim. E se depois de um determinado período, hoje, já aqui no agora, eu não tenho mais isso, é maravilhoso. É impossível não entender a mensagem. A todos estimo, a todos prezo, a todos desejo o bem. Aí está o grande X da questão. Eu posso realmente, de repente, no momento aqui agora, não sentir um apreço, não sentir um amor incondicional, pois estamos muito equidistantes de Jesus por todos. Mas o fato de eu não desejar o mal ao outro já é um grande passo. Se eu desejo o bem, eu vou entender então a segunda base estrutural da doutrina do Cristo. A primeira é amar uns aos outros, como os irmãos que somos. E a segunda, não faça aos outros o que não queres que te faça. São os dois pilares da doutrina do grande evangelizador que foi Jesus, o grande pedagogo, o grande líder que foi Jesus, nos dando então o norte a seguir, as muletas a se apoiar e para seguir à frente, porque todos somos ainda enfermos. Podem existir criaturas que não me compreendam as atitudes, o idealismo. Gente, quando nós nos sentirmos menosprezados, ou que as pessoas não entendem aquilo que a gente fala, ou então as nossas opiniões, as nossas ideias não são aceitas, se as coisas não acontecem de acordo com a gente imagina ou pensa, enfim, nós sentimos uma certa, poxa vida, estou tentando colaborar e não dá certo, ele não me ouve, esse chefe que eu tenho, o dia a dia, a minha mãe, meu pai, meu irmão, enfim, o cotidiano nosso, que é tranquilo, que é normal para todos aí fora. E se estivermos imbuídos em tudo isso, e tivermos dentro de nós aquele sentimento belo que temos que amar e sermos amados. Temos que compreender e sermos compreendidos. Temos que perdoar e sermos perdoados. Não é fácil, gente? Porque a gente sempre quer ser entendido, quer ser aceito. É muito gostoso sentir-se amado. É muito gostoso sentir-se compreendido. Mas, e o inverso? Será que eu consigo amar, perdoar, compreender os demais? Aqueles que estão em minha volta? Como é que funciona isso? Porque se eu não fizer esse exercício, pelo menos eu, Mauro, não tenho condições de orar a célebre, a maravilhosa, a ímpar oração que Jesus nos ensinou. Porque nela está contida uma pequena frase que diz o seguinte: perdoai as nossas ofensas. Na razão direta, eu perdoo os meus ofensores.
que isso quer dizer? Vamos tirar, né, a letra que mata, o Espírito vivifica. Vamos perceber, né, que existe um significado muito forte nessas passagens. Porque não basta simplesmente eu ser perdoado pelos meus erros e pedir este perdão, se eu não perdoar o outro também. Lembram daquela passagem? Não vou me lembrar agora de cor ou dela por extenso, mas o cerne da parábola é a seguinte: que uma pessoa estava devendo muito a alguém e pede-se humildemente, ardorosamente, que esta dívida lhe seja esquecida e que aos poucos ele vai ressarcir essa dívida. E assim que ele consegue isso, logo no instante seguinte, ele manda castigar, né, aquele que lhe deve alguma coisa. Ou seja, não seguiu, não entendeu. Porque ele foi perdoado, mas ele não perdoou quem era devedor. Reconciliar. Não é fácil, né? Estava conversando com a pessoa aqui atrás e falou, não é uma coisa fácil reconciliar. Era a Benilde que falou comigo. Por quê? O que a gente tem aqui dentro da gente? Orgulho. Que mais nos contém? A inveja. O orgulho, a inveja, o rancor. E nós, a vaidade. E nós somos recheados disso. Na grande verdade é que nós temos em nós o cerne divino do amor. Está plantado em nós, quando fomos criados lá no pretérito simples e ignorantes, o amor de Deus. Este amor que Jesus enxergou em todos nós quando falou, vós sois deuses. Este amor benéfico que temos que deixar florescer, que temos que deixar que as pétalas suaves possam apaziguar o coração, que possam, né, palmilhar o chão, forrar o chão daqueles que estão seguindo conosco no caminho evolutivo. Que os seus perfumes tragam boas lembranças. E esta flor muitas vezes contém espinhos, sim, mas são espinhos não plantados por Deus nosso Pai. Foram os espinhos que as nossas idas e vidas nesta maré humana nos trouxe, nos colocou. Mas temos que arrancar esses espinhos, assim como aquela não sei se não foi parábola, aquele caso que onde a pessoa pregava na tábua a cada dor que fazia, que sentia para o outro. E depois, aos poucos, com as coisas boas que faz, ela ia tirando os pregos. Ou seja, saiu, não está mais, mas ficou marcado. Né? Quando a gente prega o prego numa parede ou numa madeira, quando nós arrancamos, não fica a marquinha do prego. Ele tem que passar, né, uma massinha para poder. Então, já não estou mais pregando, já tirei o prego, a marquinha está lá. Agora é só passar um pouquinho de argamassa. Quem vai passar? Somos nós mesmos. Então, o prego é a dor, é o remorso, é o orgulho, é a vaidade. O tirar é não sentir mais esse tipo de coisa para com o meu amigo. É buscar a reconciliação. E quando atingirmos então esta máxima de amarmos uns aos outros, é a argamassa que passa lá. E é engraçado porque a maioria das obsessões resulta de ódios que se fixaram no tempo e no espaço, na poeira dos séculos e milênios, pela incapacidade de perdão recíproco. Olha o orgulho, olha o rancor, olha a mágoa impregnada em nós. Participamos de alguns trabalhos de orientação aos espíritos e muitos deles, quando se comunicam, cheio de rancor, cheio de lamúria, cheio de desespero. E ao buscarmos um diálogo de paz e compreensão, percebemos o quanto aquela criatura ainda se encontra enclausurada num pretérito tão distante, porque ainda se sente perseguido, machucado, amargurado pelo que fizeram com ele. Coisas de até séculos, muitos séculos, que se encontram ainda numa esfera vibratória tenebrosa. Acontece, gente. Mas Deus dá oportunidade a todos.
Deus, porque é Pai, que muito nos ama, oferece a cada um a possibilidade do refazimento. Seja através das reencarnações refazedoras, seja através dos reencontros dentro dessas reencarnações. Em qualquer hora, em qualquer instante, jamais esqueçamos, a providência divina é por nós. Olhai os lírios do campo, e nem Salomão, com toda a sua glória, teceu melhores mantos com a beleza daqueles lírios. Olhai as aves do céu, que não semeiam, que não caçam, mas Deus dá-lhes o alimento necessário. Então não vamos tanto assim, esquecer que tudo tem o seu foco, o seu objetivo. Muitas vezes nós, orgulhosos, rápidos, na busca de um reconciliamento, na busca desse retorno positivo, esquecemos que o tempo leva a época necessária para o nosso refazimento. Aproveitemos então a cada instante de reconciliarmos, pois com os adversários de ontem e de hoje, e se o tivermos na certeza inabalável de que o perdão irrestrito, como esquecimento de toda a falta, abrir-nos-á a porta que nos introduzirá mais tarde no santuário da luz da vida infinita. Como é bom o reconciliamento. Como é bom poder olhar as pessoas nos fundos dos seus olhos. Por mais problemas que temos, gente, nós vivemos na Terra, não é um planeta que funciona tudo de acordo. Quantas coisas acontecem errado, né? A gente lê, a gente ouve, a gente vê absurdos, atrocidades. Mas, será que esses absurdos, essas atrocidades, também não têm coisas, eu não consigo enxergar coisas belas, boas? Será que os meus olhos só estão preocupados em encontrar esses absurdos, essas atrocidades? Ou os meus olhos começam a ficar preparados a enxergar o belo? Jesus, ao caminhar por entre as ruelas daquela época, dos vales, eis que depara com um cachorro em estado já de putrefação total, odores nauseabundos já saíam de lá. E os apóstolos, então, vendo aquela cena dantesca, pede até para o mestre desviar-lhe o caminho. E o mestre simplesmente fala, não, vamos seguir por aqui. Mas, meu senhor, ele para, observa, nossa, mas que belos dentes tem esse animal. Enxerga o belo na imundície. Né? Me ajudem, tem uma flor que nasce do lodo, por favor, eu esqueci agora. Lótus. Isso, né? Então a flor de lótus, quem já viu, ela é linda, maravilhosa, exala um perfume fantástico. E nasce no meio do lodo, no meio das coisas ruins. A natureza é sábia, gente. Muitas vezes nós esquecemos de olhar para entender. Esquecemos de compreender que Jesus nos trouxe o caminho, nos trouxe a verdade, nos deu a vida para seguirmos adiante. E ainda deu a regra, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, então eu tenho que fazer um pouco daquilo que Jesus nos ensinou. Jesus, o homem, não o mito. O homem que sofreu, que chorou, o homem que deu risada, o homem que compartilhou os seus ensinamentos, os seus conhecimentos, o homem que foi perseguido, e o homem que não foi compreendido, e o homem que muito amou. Amou a todos. E muitas vezes nós nos perguntamos, puxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa, ninguém me compreende, ninguém me reconhece. E a gente diz, poxa vida, mas está certo o que fizeram com Jesus? Ele nada fez de errado e acabou tendo uma morte sumária. Se fosse nos dias de hoje, se fosse em países que têm a pena capital, poderia ter hoje o símbolo, uma cadeira elétrica, ou então uma injeção letal. Era a forma da execução daquele momento, a crucificação. Jesus, ao longo de suas peregrinações, passou por diversos corpos pendurados em cruzes.
Tanto que ao longo também deu vários exemplos: toma tua cruz, pegue sua cruz, siga-me, vai atrás. Porque era um signo, né, de quê? De transformação, de padecimento, e vão morrer para a vida eterna. E muitas das pessoas, né, quando fala Jesus, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, foi no momento em que ele, de 2 em 2, ordenou aos seus discípulos para irem pregar. Pois estava passando muito próximo, estava chegando muito próximo o momento da sua grande paixão, digamos assim. Eis que então, os apóstolos ficaram um pouco receosos, mas como seremos reconhecidos, Senhor? Como podemos falar em seu nome? Né? Que até naquele momento tinha o plágio, né? Que a pirataria, esse tipo de coisas. Eles falaram: não, vocês são reconhecidos por muitos se amarem. E ele pegou então como base em Eclesiástico 20:10, que diz: há dom que não é útil, mas há dom duplamente recompensado. Ou seja, se eu consigo, se eu creio, se eu acredito, se eu tenho a fé, eu coloco isso em prática. Independente de eu ser apedrejado, independente das pessoas não me compreenderem, eu tenho que estar atento e estar pronto para exercer aquilo que eu tenho de melhor. Seja a fala, seja a voz, seja o carinho, seja a pintura, seja o dom musical, artístico, não importa, eu faço isso para o bem. Todos nós temos um dom, descobramos. Mais à frente também em Eclesiásticos, nós temos o seguinte: faz o que fazes com doçura. Então, se eu tenho um dom, se eu quero colocar isso em prática, eu tenho que fazer com doçura. Nós tivemos ontem a possibilidade de nos reencontrarmos com os nossos queridos assistidos daqui da Casa do Caminho Santana, e com coração e júbilo que eu falo, e fico muito contente de ver pessoas novas adentrando ao trabalho, e com uma galhardia, com uma força, com uma energia, com uma vivacidade e com uma integração, como se estivesse assim já há 20 anos junto com a gente. Isso é muito importante. Porque fazes o que fazes com doçura. Quando nós praticamos algo com amor, com verdadeiro, nos entregamos ao trabalho, não importa se seja para pegar um grãozinho de areia até aqui, ou curar uma pessoa. É tudo igual, a intensidade é a mesma. Na sensibilidade dos teus conhecimentos, nunca te afastes da linguagem pacífica, simples e equitativa. Linguagem simples, pacífica e equitativa, nunca se afaste delas. Não é simplesmente se colocar em togas, subir no púlpito, falar palavras difíceis, porque isso já foi o tempo, gente. Vocês lembram que a missa era rezada de costas, em latim? Era ótima, não? O povo não entendia nada, nem via a cara do padre, e todo mundo só falava amém. Né? Não vou falar que eu presenciei, senão vocês vão saber a minha idade, tá bom? Então, gente, é engraçado quando a gente percebe o quanto que nós evoluímos. Vocês sabem, eu sou professor universitário, então o contato com os jovens, né, se tornou muito mais próximo. Antes era o professor muito em cima, o aluno muito embaixo, hoje nós estamos compartilhando. Tudo bem que às vezes as pessoas confundem essas histórias todas, mas é a evolução de cada um. Mas o fato de estarmos nos aproximando das pessoas, sejam elas nas suas profissões, a mulher ascendendo cada vez mais, líderes de governo, posições de destaques, enfim, o mundo está se transformando, gente. Porque fazes o que fazes com doçura, levando o teu conhecimento com pacificação e equilíbrio. E gostaria de terminar aqui com uma frase bonitinha que eu encontrei no livro de Números, capítulo 6, que mostra o quanto Deus é por nós, quanto Deus nos ama, quanto este ser que nos criou nos dá o sustento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a tua face e te seja favorável. O Senhor dirija a ti o teu rosto
e te dê a paz. Se Deus nos ajuda, se Deus nos dá a honra de olharmos a sua face, por que não, gente? Por que não fazermos também a mesma coisa com aqueles que estão à nossa volta? Por maior mágoa que tivermos, por maior dor, por maior tristeza que aquela criatura nos fez passar, vamos olhar, vamos perdoar, pois não sabemos quando teremos uma segunda chance de nos reconciliarmos. Por isso que ele vem e diz: reconcilia com teu adversário enquanto caminhas com ele. Fiquemos em paz. Alguém quer fazer algum comentário, acrescentar, fazer alguma pergunta para o Mauro? Você falou isso? Ele vai falar. Você falou o tempo todo em perdão, né? E eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que se perdoar para poder perdoar alguém. Mas um obstáculo que a gente encontra é quando o outro não quer aceitar o perdão, ou não quer reconciliar-se com a gente, né? Bom, primeiro eu só posso oferecer, dar aquilo que eu tenho, né? Então, se eu não tenho o perdão, se eu não me perdoo, eu não posso oferecer o perdão. Se eu não me amo, eu não posso oferecer o amor. Se eu não me compreendo, eu não posso oferecer uma compreensão. Então, é buscar dentro de si o melhor que você tem e levar, né? Então, é florescer onde você estiver plantado. E na razão direta que você começa a desenvolver este auto-perdão, esta auto-compreensão, você consegue compreender, amar e perdoar o outro. Se aquela criatura que você está num trabalho de compreensão, perdão e amor, não aceita isso, não nos cabe a nós nada fazer. Orar por ela, sim. Desejar-lhe o bem, sim. Vibrar, com certeza. Mas pegar ela pela mão, vem cá, levar, jogar um monte de livro, dizer prosélitos, não, gente, não vai adiantar. E cada um tem o seu tempo, tem o seu momento, tem o seu instante. Cada um sabe o exato instante de ir adiante. Lembremos de André Luiz no livro, né, e mais recentemente no filme, O Nosso Lar, onde ficou, né, segundo escritos lá, 7 anos terrenos, porque na espiritualidade não tem essa relação de tempo e espaço que nós temos aqui na Terra, mas se equivaleria a 7 anos terrenos, lá na zona umbralina, sorvendo a lama, né, o pouco que tinha daquelas energias, daquela substância lodosa, e quando então, dentro do seu coração, dentro da sua essência, né, melhor dizendo, ele disse: Pai, ajuda-me. Foi naquele exato instante que ele é então resgatado e levado para a colônia espiritual Nosso Lar. Eis então que ele se modificou, pois ao questionar os seus libertadores, poxa vida, tanto estava lá, porque só agora vocês vieram me ressocorrer? E ele falou: nós estamos com você o tempo todo, André, apenas você não nos via. Então é aquilo, estamos o tempo todo nos cotovelando uns com os outros, uns do lado dos outros, e só através do nosso próprio exemplo, da nossa própria transformação, é que seremos capazes, talvez, então, nesse instante, de modificar um pouquinho o outro. É engraçado, a gente não gosta de dar exemplos próprios, mas é engraçado quando, né, a gente cruza com os nossos progenitores, ele fala: nossa, você mudou. Não, só fiquei um pouco mais velho, cabelo branco, uma coisa do gênero, mas não mudei não, né? Não, mudou sim. Então a gente percebe que é o nosso comportamento, e através do nosso comportamento, as pessoas vão: poxa, mas por que você então mudou? Você era extremamente nervoso, você falava palavras de baixo calão, e a toda hora, a todo instante, você não tinha... aquela coisa toda. E de repente, não mudei muito não, né? Mas um pouquinho diferente.
E é engraçado, porque aí a gente percebe que as pessoas que estão em nossa volta ficam olhando e... Pera lá, mas por quê? Daí vamos descobrindo, vamos escarfujando e percebe que tudo vem do teu autoconhecimento. Quem é você? Você conhece você? Conhece você? Você se conhece? E aí? Conhece você? Descubra quem você é. Essas letras garranchadas que aqui se encontram, papel amarelado, não é à toa, gente, porque é de 83. E a pessoa que aqui escreveu já falou logo assim, muito tempo atrás. Cadê? Perdi. Que eu só quero ajudar. Está escrito aqui, eu só quero ajudar. Mas eu quero ajudar no que eu fizer, preciso fazer com amor. Está lá. Então, começa a descobrir você e começa a colocar em prática. Da maneira que você acha que tem que ser. A espiritualidade vai te dar sustento, vai te dar luzes, vai te mostrar o caminho melhor para você seguir. Se você quer te conhecer, se reconhecer, introjeta, busca no teu cerne, reconcilia-se contigo mesmo. Ame você. Olhe para o espelho, veja aquela imagem refletida e vá além daquela imagem. Olhe naquele espelho, porque o espelho reflete também o que está atrás de você. Então saia dessa simples matéria e comece a enxergar o todo. Se você coloca um espelho de frente ao espelho, o que acontece? Você vê o infinito. Se pudesse enxergar o infinito, mas tudo bem. Você vê uma profusão de polos, de espaços. E são todas as suas oportunidades que você teve e são todas as oportunidades que você terá. Faça valer a pena. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Então chegou o momento das nossas vibrações. Eu vou convidar todo mundo novamente a fechar os olhos e a colocar os melhores sentimentos, tudo aquilo que a gente tem de bom dentro da gente, colocar aqui em prol do nosso próximo. Desde os dirigentes dos países, dos estados, das cidades, que tanta responsabilidade têm nas mãos. Uma vibração especial para esses países que hoje sofrem muito com as catástrofes naturais. Uma vibração especial para aqueles que hoje se encontram nos hospitais, aguardando por transplantes, por cirurgias, muitos com doenças graves, sem esperança. Vibremos por esses doentes e pelas suas famílias, que sofrem igualmente e até mais ao lado do seu ente querido, ali numa cama de hospital. Vibremos pelas pessoas que hoje estão nas ruas, sem casa, sem família, sem ter o que comer, também sem esperança. Se encontram muitas vezes tomados pela loucura, pela esquizofrenia. Vibremos por esses corações, por essas pessoas que se encontram encarceradas nos seus próprios corpos. Façamos uma vibração pelos idosos nos asilos, abandonados por suas famílias. Tenham eles a consciência do que se passa nesse momento de suas vidas e tenham eles também a resignação necessária para aceitar. Vibremos pelas crianças abandonadas nos orfanatos, nos abrigos, à espera de uma família, à espera de adoção, de amor, de um lar. E vibremos ainda mais por essas famílias que têm intenção de receber essas crianças em suas casas, de lhes dar amor, comida, uma casa, um lar. Vibremos pelos nossos trabalhos, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos chefes ou pelos nossos subordinados.
por aqueles com quem temos que conviver durante todo o dia, todos os dias. Vibremos por aquele amigo difícil. Vibremos por aqueles a quem um dia magoamos. E por aqueles a quem um dia nos magoaram. No intuito de fazermos aquilo que foi dito hoje durante toda a palestra, nos reconciliarmos, primeiro conosco mesmo e depois com o próximo. Façamos uma vibração pelas nossas famílias, pelo nosso lar, na consciência de que toda mudança começa ali dentro, para depois expandir para o resto do bairro, da cidade, do mundo. Vibremos pelos nossos vizinhos e por aqueles que nós sabemos que estão hoje passando por alguma dificuldade, uma depressão ou vício de drogas, de álcool, por aqueles que perderam seus entes queridos e sofrem hoje com essa ausência, com essa falta, sem entender o motivo. Vibremos por nós mesmos, pelos nossos caminhos, pela nossa mudança interior, pela nossa força de vontade, para conseguirmos cada vez mais dar um passo à frente na nossa evolução. Vibremos, façamos uma humilde vibração pelos espíritos que nos acompanham, pelos nossos anjos guardiães, pelos espíritos dessa casa, que aqui nos acolhem com tanto carinho toda vez que chegamos. Que Deus Todo-Poderoso lá de cima possa iluminar também os caminhos deles. Espíritos do bem, incansáveis trabalhadores do bem, que não nos deixam só segundo e tantas vezes nos dão conselhos, nos mostram o caminho e nós sequer conseguimos olhar, sequer conseguimos ouvir. Vibremos pelo nosso maior exemplo de espírito perfeito, que é Jesus Cristo. Seja Ele o nosso norte, o nosso guia. Seja Ele sempre a nossa âncora e o nosso porto quando precisamos descansar. E com o coração grato, cheio de gratidão, nós elevamos os nossos melhores pensamentos a esses espíritos da casa que aqui nos receberam. Agradecemos a oportunidade, agradecemos por termos tido força e coragem de sairmos dos nossos lares e nos encontrarmos aqui e dedicarmos essa hora à nossa evolução e à evolução do próximo também, com as nossas melhores vibrações. Nós agora vamos com o coração cheio de alegria, cheio de paz, nos encaminhar em silêncio à Câmara de Passes para recebermos mais um pouco do lenitivo da casa e dos nossos guias maiores. Assim seja.